Nós temos registrado, e toda a mídia tem registrado também, as ocorrências de agressões contra pessoas idosas de uma maneira geral. Dizer, opa, você fez essa sua pauta aí em benefício próprio? Sim, certa dúvida eu fiz em benefício próprio. Agora, nós tivemos um aumento de casos em comparação aí com o período anterior. Mais de 50 mil pessoas idosas. Aliás, teve um caso famoso. Deve ter notícia, nós noticiamos aqui que um cidadão, o avô, foi levar um netinho em Santos, aqui no litoral de São Paulo. Teve uma briga de trânsito e o cara deu uma voadora nele. Deu uma voadora e matou o cidadão. Eu vi hoje, estava vendo o noticiário, que a polícia já levantou, fez um levantamento, ele foi ouvido, fez uma reconstituição, quer dizer, de uma pessoa idosa, por causa de uma bobagem no trânsito. Então, uma violência contra idoso. Bom, há ou não uma agravante no fato de você, por exemplo, praticar um ato de violência contra um idoso? Dr. Fábio Chaim, advogado especializado em direito criminal aqui conosco. Doutor Fábio, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Bom dia, grande satisfação em participar. Igualmente. Doutor Fábio, há um agravante em violência praticada contra pessoas idosas de uma maneira geral? Sim, o segmento da população, que é considerado como idosa, é um segmento considerado vulnerável. Então, a proteção jurídica ocorre em 3 níveis. Primeiro, existem agravantes e formas qualificadas para os crimes do Código Penal, que resultam em penas maiores quando a vítima é idosa. A segunda linha de defesa é os próprios crimes específicos do Estatuto do Idoso, como abandono, coação por outorga de procuração ou testamento e maus tratos. E a terceira linha, quando o idoso é do sexo feminino e há um vínculo de parentesco ou de coabitação, a proteção da própria Lei Maria da Penha, né, que acaba resultando numa grande limitação dos benefícios passíveis de aplicação para o autor do crime. Doutor Fábio, além da violência, se tem um caso que aconteceu aqui no litoral de São Paulo, chocante, há também uma violência de ordem psicológica, por exemplo, prender o idoso para que ele não saia de casa, ou se apropriar daquela aposentadoria que ele recebe, ele não tem acesso ao dinheiro, que alguém da família pega esse dinheiro sem a sua autorização e acaba gastando. Vai também nessa direção aí? Sim, o Estatuto do Idoso prevê crimes específicos para esse tipo de conduta. Então, a apropriação da aposentadoria, a outorga de procuração forçada, o desvio de bens e proventos, a restrição da liberdade, os maus tratos. A violência ela não precisa ser necessariamente física, ela pode ser psicológica também. Compreendo. Agora, doutor Fábio, no caso ainda relativo às pessoas idosas, há uma preocupação, é recente essa preocupação em relação ao nosso país? Há uma mobilização internacional contra esse tipo de violência? A proteção à população idosa possui um elemento cultural muito forte. Existem países em que o respeito a esse segmento da população é muito mais enraizado do que no caso brasileiro. Como tudo que envolve o direito penal, é importante que uma conduta, ao tutelar um determinado bem jurídico, venha acompanhada das mudanças, das mudanças culturais, na direção de que a pessoa reconheça a legitimidade do que está sendo tutelado pela norma e se submeta a ela independente da punição. Porque, caso contrário, se a única coisa que leva a pessoa a respeitar uma norma criminal é o medo da punição, quando ela se vê inserida num contexto de clandestinidade, em que o risco dela ser flagrada é menor, isso acaba incentivando a prática da conduta, que é o que acontece em muitos casos de violência contra idosos, que é feito no ambiente doméstico familiar e muitas vezes não é notificado para as autoridades. Então, a impressão que eu tenho é de que há uma subnotificação muito grande e não há um estímulo cultural no sentido de sancionar essas condutas. E o direito penal simplesmente não dá conta. Doutor Fábio, ontem eu peguei um metrô aqui em São Paulo, numa estação que o pessoal conhece muito por aqui, chamada República. Passei na porta e vi lá escrito Delegacia do Idoso. Eu quase entrei até para conhecer, mas infelizmente estava meio correndo para a Delegacia do Idoso. Pergunta o seguinte: o idoso tem personalidade jurídica, independentemente da sua idade, para fazer uma reclamação ou numa delegacia de polícia, ou no Ministério Público, ou em outro órgão público qualquer? Sim, não se tratando de um idoso que esteja interditado, possivelmente, alguma questão nessa direção que ele tenha perdido a capacidade civil por fatores de idade ou alguma enfermidade, ele possui plena aptidão para registrar a ocorrência. A Delegacia do Idoso, seguindo a mesma linha das delegacias especializadas em defesa da mulher,
são delegacias especializadas na investigação de um tipo específico de crime contra um público-alvo específico. E aí a questão são duas linhas. Primeiro, ao você trabalhar com apenas um tipo de delito, os funcionários desse estabelecimento, eles têm uma especialidade para lidar com esses crimes muito maior. E aí a eficiência da investigação acaba sendo elevada. E o segundo é a preparação do ambiente do distrito policial para receber esse segmento da população, para poder lidar, para poder atender, para poder acolher no momento do registro da ocorrência, inclusive incentivando o comparecimento. Compreendo. Doutor Fábio, o senhor citou aí a interdição. Em que situações ou que situação uma pessoa idosa pode ser interditada? E quem é que tem esse atributo para pedir a interdição? Geralmente a interdição civil ela ocorre em caso em que a pessoa não tenha mais a capacidade para responder pelos seus atos. Então ela ocorre em situações de enfermidade ou de próprio declínio mental natural do processo de envelhecimento. Cada pessoa se manifesta de uma forma. Mas aí isso é preciso que as pessoas que tenham um vínculo com esse idoso entrem com ação cabível e seja devidamente produzida a prova em juízo necessária no sentido da perda da capacidade e de que essa pessoa não esteja mais em condições de lidar com os diversos aspectos da vida civil e de uma maneira segura e saudável. Depende, então, de uma decisão do judiciário. Exatamente. Ok, perfeitamente. Doutor Fábio Chaim, muito obrigado aqui por sua participação no Jornal Nova Brasil. Muito grato. Obrigado, até a próxima. Muito obrigado. Nós temos, então, aí mais uma informação importante e relevante.